Então vamos começar. Estamos em 10, tem mais 10, tem que entrar ainda. Então, esperando o pessoal conseguir entrar. Professora Adriele, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Deu certo? Conseguiu entrar agora, professora? Tava com um conflito no quiz. Professora Maria, tudo bem? Bom, então, estão me ouvindo bem? Tranquilo? Estão em silêncio hoje? Sejam bem-vindos, então. Bem-vindas, bem-vindos ao nosso grupo de estudos. Tá? Hoje nós vamos conhecer um pouquinho, então, falar um pouquinho sobre a plataforma Quizy, tá? Que é uma das ferramentas aí que está sendo propostas para a gente. E nós vamos, então, conhecer um pouquinho essa plataforma de educacional, de uma tecnologia de informação aliada à educação. Tá? Quem já utilizava ou já conhecia o Quizy antes do Desafio Paraná agora? Alguém já tinha utilizado o Quizy? Alguém de vocês já tinha utilizado? Não? Eu, na verdade, sim, eu gostava muito do Kahoot. Quando eu comecei a utilizar, eu utilizei o Quizy, eu utilizei o Kahoot também. E agora o Quizy, com essa versão completa que a SED está oferecendo para a gente, nós temos muita funcionalidade, muitas opções que nós podemos utilizar e conhecer do Quizy. O professor João levantou a mão. Pode falar, professor. Bom dia. Bom dia. Então, eu utilizei durante as aulas remotas, né? Mas não gostei muito no início. Ela era bem mais complicada do que está agora. Parece que ela passou por uma reestruturação, né? Isso. Porque era pago, né? É que assim, essas plataformas, né, realmente todas elas, o Quizy, o Kahoot, o WordWall, o Khan Academy, o Geniali e inúmeras outras, eles têm a versão free, né? A versão free é aquela primeira dose, né? Eles jogam pra gente assim, e aí você experimenta, né? Deixa eu só ver lá no WhatsApp, gente, se o pessoal está se batendo. Professor Evaristo. Agora tá. Professora Márcia, depois que eu mandei o outro link, a senhora conseguiu entrar normal, né? Professora Adriele também, né? Eu tive que pegar o que você encaminhou lá no WhatsApp, mandar para o meu e-mail e entrar por ele. Pelo Class não entra, não. Eu vou dar uma alterada lá no Classroom.
Então deixa eu só alterar lá. Então, só um pouquinho. Não sei que confusão que aconteceu com esse link. O professor Evaristo conseguiu entrar. Mas é o mesmo link. Estranho. Professor Evaristo, bem-vindo, tudo bem? Então, como eu estava falando, né? O quiz, professor, ele era aquela primeira dose, né? Ele oferecia lá pra gente um teste, tinha algumas funções, mas realmente o quiz que agora que a secretaria está oferecendo, que é um pacote, né? Ele está com todas as funcionalidades liberadas. Então, a gente pode perceber que tem muita ferramenta, muita forma de trabalhar a atividade, né, que não tinha naquela versão que a gente utilizava. Eu também utilizei tanto o Quiz quanto o Kahoot, né, e só mandar uma mensagem lá no WhatsApp certinho para o pessoal que está tentando entrar. Aí já. Então, assim, são ferramentas que, como eu disse lá no primeiro momento, né, na primeira atividade de acolhimento, elas são ferramentas, elas vão ser pedagógicas, elas vão ser didáticas a partir do momento que nós, professores, fizermos a utilização dela com o propósito didático, né? Então, o quiz sozinho, o Kahoot sozinho, eles são ferramentas. Mas quando a gente coloca a nossa mão, a gente dá o nosso toque, a gente passa o nosso olhar, eu sempre gosto de lembrar o que a professora Terezinha sempre falou pra gente nos grupos de formadores. Eu pego a aula do RCO, eu olho, eu edito, eu dou a minha cara, eu melhoro, eu tiro aquilo que eu acho que não precisa, coloco o que eu acho que preciso. É isso que é o nosso papel, né? Então, assim, por mais que a aula do RCO, por exemplo, esteja lá disponível para a gente como uma atividade de sala de aula, como uma aula pronta, eu tenho que ter o meu olhar, né, professora? Eu tenho que ter o meu toque ali para deixar aquela atividade realmente pertinente para a sala de aula. E as plataformas do Quizzes, né, por exemplo, também. Né? Eu tenho a ferramenta, então eu vou utilizar a ferramenta, né, de acordo com a minha realidade, com o meu propósito. É o meu DNA, isso mesmo, professor. Deixar ela parecida comigo, porque senão, até o aluno percebe, né? Então agora nós vamos fazer uma atividadezinha falando no quiz. Eu vou mandar um link para vocês poderem acessar, né, o nosso quiz e fazer uma sondagem com vocês, né, uma enquete sobre o que vocês conhecem de ferramentas na educação. Chegou para vocês o link aí? Então vocês têm aqui duas formas de acessar. Tá? Você pode clicar no primeiro, que tem aqui o quiz.com/join, né? E aí você vai colocar o código, ou você pode colocar no link de baixo, que é o link que vai direto na atividade. Tá? Então, tem duas propostas de entrar nesse link aqui, certo? Conseguiram entrar no link já?
Então aqui quando eu clico no link Join, né, de juntos... Professora, aparece aí, não é possível acessar. Você clicou no link completo, professor? Então tenta... Não é possível. Tá, tenta esse primeiro link então, tá? Que vai abrir essa tela para vocês aqui, no inserir um código. É o primeiro link, o mais curto. O segundo não dá para entrar mesmo, não aparece que está inválido. Inserindo o código aí consegue entrar. O primeiro consegue, então beleza. Eu testei hoje cedo esse segundo. Entrar no primeiro, o segundo não deu. Tá, eu testei esse segundo link hoje cedo e estava entrando. Ele deve ter quebrado, porque deve ter muita gente acessando. Então entra no segundo, né? Aí você vai colocar o código. Que é 04450971. Aí todo mundo chegou nessa janela aqui. Professor João, a tela que vai abrir é iniciar os jogos lá? E é essa tela aqui, professor. Daí você vai estar lá iniciar o jogo. Aí pode começar a clicar em iniciar ou start e pode ir fazendo já. Professora Maria Aparecida está compartilhando a sua tela? Professora? Acho que a professora Maria compartilhou a tela sem querer. Gente, conseguiram? Todo mundo conseguiu entrar lá no jogo? Tranquilo? Quem não conseguiu entrar? Conseguiu entrar, gente? Lá no jogo. Vocês estão aí comigo? Professor, eu acabei jogando 2 vezes, das 2 formas lá. Tudo bem. Tranquilo, era o mesmo. Todo mundo conseguiu? Quem não conseguiu, gente? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão dando um retorno para mim. Professora Maria Aparecida, professora Silva, professor João, professora Márcia, professor Onofre. Eu já estou fazendo, eu já fiz na realidade. Beleza. Beleza. Então, só para a gente prosseguir, né? Essa é a forma de que os alunos de vocês vão entrar na atividade, né? Então é bom a gente fazer como aluno para a gente poder ter esse contato direto, né? Para a gente poder perceber como que o nosso aluno recebe a atividade. Tá? Então essa atividade aí é desse jeito que o aluno recebe o link quando você manda para ele, quando posta lá no Classroom, certo?
Deixa eu só compartilhar, voltar a compartilhar a tela com vocês. Gente, meu computador foi tão... Professor João, teu microfone tá ligado, tá dando interferência. Não, eu desliguei agora o microfone. O professor João. Só um pouquinho, só compartilhar a minha tela. Né? Então, como a gente pode ver aqui, o Quiz, ele é uma atividade, uma plataforma de realização de atividades. É o que a gente chama de TEDx, Tecnologia de Informação Aplicada na Educação. Tá? Ali na atividade que nós fizemos, falava também de outras plataformas. Né? O Kahoot, o Padlet, o WordWall, o Geniali, o Khan Academy. Quem de vocês não conhecia nenhuma daquelas plataformas? Clica no levantar a mão. Quem não conhecia nenhuma dessas plataformas? Todo mundo conhecia. Professor Ednei? Você não conhecia, professor? Não. Nenhum. Na verdade, professor, eu peguei afastamento agora de sala de aula, estou trabalhando no colégio. Mas eu não estou mais na sala de aula, 60 dias. Tem algum problema para continuar o curso ou não? Você vai ficar quanto tempo fora da sala? 60 dias. 60 dias. Mas deixa eu te perguntar, se você precisar fazer uma implementação, uma aula de implementação, você pode? Certo. Posso. Não, posso então... com outro professor? Sim. Não, tranquilo, você faz junto com outro professor, aí tudo bem. Tá ok. Tá bom? Então, beleza. Então, assim, as plataformas, né, elas são um recurso. Da mesma maneira que nós tínhamos o quadro, a folha impressa, o mimeógrafo, o retroprojetor, as plataformas também são recursos, são ferramentas. E o que é o Quiz? Professora Terezinha, você pode ler para a gente, fazendo um favor? O Quiz é uma plataforma que permite elaborar questionários e tarefas interativas e gamificadas. A gamificação utiliza elementos de jogos no processo de aprendizagem, visando aumentar o engajamento e a autonomia dos estudantes, promovendo uma aprendizagem significativa. O Quiz facilita a utilização dessas estratégias, além de oferecer relatórios de desempenho dos estudantes, feedback em tempo real e permite a atribuição da tarefa diariamente no Google Classroom. Diretamente. Então aqui, quando falo em gamificação, muitas vezes as pessoas têm uma ideia equivocada de gamificação. Que gamificação seria só utilizar joguinho em sala de aula. E não. A gamificação, ela é as dinâmicas do jogo, as dinâmicas da jogabilidade em sala de aula. O que são essas dinâmicas de jogabilidade? O desafio, o cumprimento de metas, o ranqueamento, o feedback instantâneo, a passagem de nível. Tudo isso trabalha no aluno uma forma de se desafiar. Pode falar, professora Ednei, levantou a mão? Aí a gente já prossegue. Não, esqueci de abaixar. Não, então beleza. Quando a gente fala em ranqueamento, às vezes a gente pensa, ranquear os alunos. Mas quem de vocês já ouviu o seguinte diálogo entre os alunos de vocês? Principalmente de 6º, 7º ano. Ele passou a noite inteira para poder conseguir pegar diamante. Já ouviram esse diálogo dos alunos de vocês? Eu tive que jogar 3 horas para conseguir uma skin lendária.
eu vou trocar essa minha skin porque eu não tô no nível certo. Minecraft. Minecraft. Free Fire. Já ouviram falar em Free Fire? Stumble Guys. O que são essas coisas que chamam tanta atenção dos alunos? Primeiro, é a jogabilidade, é o desafio, né? O ranqueamento. À medida que você adquire XP, como eles falam, né? À medida que você consegue experiência, você vai tendo um nível maior. E quanto maior for o teu nível, maior é a tua força, né? E maiores são os desafios. Sabe? Então, à medida que você começa... Por isso que esses joguinhos viciam tanto. Você começa ali com um XP baixo, você vai ter um joguinho simples. E à medida que o teu nível vai subindo, os desafios são cada vez mais complexos. E você ganha formas de mostrar para o colega, para o outro jogador, o teu nível. Seja uma marcação, seja uma roupa diferente que o personagem pode usar, seja uma medalha diferente que ele vai ter, né? Ele vai conseguindo subir. Não sei se alguém de vocês chegou a jogar Mario. O joguinho do Mario. Ninguém jogou Mario? Né? O que você tinha no joguinho? Você tinha que terminar a fase. E aí, se você quisesse terminar a fase muito rápido, você ia jogando rápido. E aí, quando você chegava na última fase para passar de nível, você não conseguia passar. Mas por que? Eu fiz todas as fases, mas durante as fases você não recolheu todas as moedas que precisava. Aí tinha moeda escondida, tinha moeda dentro da caixinha que você tinha que quebrar com a cabeça. Se você passasse correndo pelas fases, você terminava, mas você não podia mudar de nível, porque para mudar de nível tinha que ter um número determinado de moedas. Então não era apenas terminar, não era fazer correndo. Era fazer tudo o que precisava ser feito. Não é isso que a gente fala para os nossos alunos às vezes? Você passa uma atividade e ele, terminei. Aí você vai ver, ele fez tudo correndo, respondeu só uma coisa que não tinha nada a ver. Ele fala, não, você tem que fazer, mas você tem que fazer prestando atenção. No jogo eles aprendiam de uma maneira mais atrativa. Quando você coloca uma atividade para o aluno que tem as estratégias de gamificação, geralmente você consegue um maior engajamento. Tá? Então o Quizzes é uma das ferramentas que você pode utilizar para esse propósito. O quiz ele facilita, por quê? Ele te dá relatórios, né? E aí você consegue saber, por exemplo, qual foi a questão que os alunos mais erraram. Uma coisa que, sim, quando a gente faz uma prova em papel, é muito mais difícil da gente conseguir esse levantamento. Você faz uma prova, né, para as tuas turmas e você quer saber qual questão, qual conteúdo que os alunos mais erraram. O quiz dá esse relatório, né, de tempo que os alunos demoram para fazer, né, de se a questão está muito fácil, muito difícil. E também ele pode você fazer essa integração direta com o Google Classroom. Tá? Então, é uma estratégia, né, uma plataforma de gamificação e tecnologia digital aplicada em sala de aula. Quais são as possibilidades didáticas da plataforma do Quiz? Professora Márcia, você pode ler para a gente, fazendo um favor? Posso, professor. Analisar o desenvolvimento da turma através dos relatórios, continuidade da aprendizagem mesmo fora da sala de aula, otimizar a aprendizagem, estimular a participação e o engajamento dos estudantes, personalização do ensino, fazer e explicar testes,
exercitar os conhecimentos formulados durante a aula e revisar conteúdos. Então aqui são uma possibilidades que o quiz nos oferece. Tem como fazermos tudo isso de outras formas? Temos, claro. Né? Então essa é uma das ferramentas que nos são apresentadas. E esta ferramenta, ela vem dentro do projeto Desafio Paraná. Né? Aí nós temos uma outra questão, né? Que é a proposta da CED da tarefa de casa. Tá? Você pode ler para a gente, professor Evaristo? O microfone. Aí. O projeto Desafio Paraná trará uma nova versão da tarefa de casa. Questões contextualizadas, interativas, gamificadas e atrativas a serem respondidas pelos estudantes na plataforma Quiz. Então, eu consegui entrar aqui pelo computador, mas está com eco porque o celular está ligado também no... Você pode fazer o seguinte, coloca um fone no celular que ele vai bloquear o áudio. Professor João, pode falar. O áudio, professor João. Em relação à plataforma Quiz, é uma ferramenta muito boa, né? Eu tenho utilizado ela, mas eu acho que do modo como está sendo implantado, meio que obrigatório em algumas escolas, está excluindo muitos alunos. Eu dou aula numa escola do interior, aliás, duas, comunidade pobre, não tem condição de comprar um celular. A escola tem uma estrutura precária de internet que vive travando para a gente usar, né, com os que não têm um celular, um computador em casa. Você leva para o laboratório, a professora de matemática, de português, precisa das plataformas para redação e para isso. O número de computadores é insuficiente. Há uma certa exigência por parte da CED, mas não nos dá com estrutura. Nós temos que usar o nosso equipamento, levar muitas vezes o outro celular que a gente tem mais velho para poder auxiliar o aluno, coitadinho, que não tem, e isso não está sendo reconhecido, não está sendo valorizado. Então eu deixo aqui meu protesto, imagino que os colegas estão passando pela mesma situação, então é tudo muito bonitinho no papel, né? É uma ferramenta boa, mas eu acho que deveria, por parte do governo, dar a estrutura para que a gente possa trabalhar. Né? Como é que eles vão exigir uma coisa em que você não tem uma estrutura? Se eu tenho uma empresa, vou contratar um empregado para trabalhar, uma marcenaria, por exemplo, eu vou exigir que ele tenha uma serra circular? Eu vou exigir que ele pague a luz da empresa para ele produzir o trabalho? Não, né? Então, nós estamos muito desestruturados, desamparados. Salário nosso, já sabemos, não precisamos nem citar exemplo, né? Vamos deixar até o salário de lado. A questão é estrutural, vocês estão nos deixando doentes, estão deixando a gente loucos. Não. Aí botam lá no RCO uma faixinha verde de atendimento psicológico. Pelo amor de Deus, isso é palhaçada com a cara da gente. Eu deixo aqui o meu protesto. Não, eu acho muito válido, professor. E assim, eu vejo duas formas. Assim, eu tento, né, para poder continuar. Claro que tem toda essa questão de burocracia, de cobranças e a ferramenta. Né? No Formadores nós vamos conhecer a ferramenta. Aí a ferramenta eu acho muito bacana. A forma da implementação, aí nós vamos ter que usar os meios de cobrança. Né? Mandem lá, que é aquilo que eu sempre reforço com vocês. Né? Vamos utilizar aquele espaço da avaliação da aula, que é aquele link que eu mando para vocês sempre no final do encontro, para colocar todas essas questões. Porque realmente tem, eu acho assim, tem uma passagem do Evangelho, aí eu vou aproveitar do ensino religioso, que Jesus fala o seguinte, use o dinheiro obtido injustamente para fazer amigos na terra. Quem é mais religioso, quem já leu a Bíblia mais aí nos evangelhos, conhece essa passagem que Jesus fala para o cobrador de impostos. Né?
daí utilize o dinheiro, né, para fazer amigos na Terra. Eu acho assim, a gente tem a plataforma, tem a ferramenta, é bacana. E aí eu concordo com o professor João, né? A ferramenta é muito boa. Mas vamos começar a pressionar, porque eu acho que é importante começar, né? Tem muitos professores que não conhecem ou não utilizam por receio, por medo, né? Por não ter tempo de conhecer também, né? Ou também tem essa questão também. Às vezes a gente fala, mas o professor pega aula em várias escolas, várias disciplinas, ele não tem tempo de ficar pesquisando, conhecendo tudo que está saindo aí. Então eu acho que isso é o ponto positivo, digamos, que a gente pode dizer, né? Que o Formadores é o momento que nós vamos ter aqui para conhecer uma ferramenta que pode melhorar a nossa prática. Agora, todas essas questões, né, eu acho assim, de cobrança, da forma com que vem sendo aplicado, aí cabe a nós fazermos o que nós podemos, né? Aí é aquela oração da serenidade, né? A gente tem coisas que a gente não pode mudar, infelizmente, né? Então vamos tentar no que nós podemos. Aí eu concordo, né, que a estrutura está longe de ser a ideal, muito longe, né? E aí vamos cobrar, vamos poder fazer as cobranças. Mandem no relatório, gente, todas essas arguras que vocês passam. Pode não parecer, mas esses relatórios de avaliação do Formadores são lidos sim, porque teve várias questões que o pessoal colocou. Um exemplo foi o diário formativo. Quem fez o Formadores no começo do ano passado, lembra que tinha o diário formativo como forma de avaliação. O pessoal reclamou muito e ele foi substituído, né? Então, coloquem, né? Porque a gente realmente precisa melhorar. Mas eu acho válido a gente conhecer, até para a gente poder dar sugestões de melhoria, né? Tem uma ferramenta, professor João, que dá para usar o quiz apenas com o Educatron logado. Os alunos utilizando o código no papel. Vocês sabiam? Que tem como fazer um quiz, imprimir o código, o aluno levanta e o professor escaneia e ele reconhece a resposta. Então, são ferramentas, né, que a gente pode utilizar. Então, só passar para a professora Terezinha, a professora Epaminondas, para a gente poder ir para a parte prática daí. Tá bom? Então, excludente, inclusive, para os professores. Ontem eu ouvi na minha escola, inclusive, eu sou uma pessoa que eu me manifesto. Eu acho que aqui o nosso curso é um espaço da gente trocar ideia e ver o que nossos colegas pensam. Até hoje eu estou bem desanimada, porque a questão de a gente escutar comentários de colega que conseguiu fazer o curso, né, que conseguiu estar aqui como a gente está, e falar assim, no meu curso, imagine, tem professor que não sabe entrar no Classroom. Olha o tipo de comentário que se tem. Talvez essa pessoa, conforme o professor falou, não teve oportunidade. Talvez ela não conseguiu fazer a sua inscrição, porque muitos ficaram sem poder fazer inscrições. Eu estou falando porque eu sei, toda vez que para fazer inscrição, o quanto eu sofro para estar aqui. Você tem que ficar ali, ó, minuto a minuto. Quer dizer, é como se fosse assim, joga as balinhas e quem puder pegar, pegou. Quem não puder, fica sem. Então, é excludente, não somente para os alunos. E esse quiz, eu estou fazendo certinho lá, seguindo todo regularmente, porque o que manda para a gente, mesmo a gente não concordando, a gente faz. E como o professor falou, é bom, mas tem que ter estrutura. Primeiro estrutura, depois fazer. Essa é a minha opinião. Mas é o contrário. Primeiro fazer, depois a estrutura. É assim que está acontecendo. E nós temos que parar de ser hipócritas e dizer bem assim, não, joga tudo para o professor que o professor resolve. Não é por aí. Se nós queremos uma boa educação, nós temos que parar de pensar assim. Nós temos que abrir os nossos olhos para o que acontece.
Então, exclui os alunos. Será que todos os alunos estão amando esse quiz? Não. Eu tenho sexto, eu tenho sétimo, eu tenho oitavo, eu tenho primeiro, eu tenho segundo, eu tenho terceiro. E por opção, eu pego por opção para estar dentro de todos os conteúdos de todas as séries. E tem aluno que está odiando. Tem aluno que não está fazendo. Aí vem aquela cobrança pedagógica para cima do professor, daí vem aquela pedagoga na sala de aula cobrar dos alunos. Os alunos estão de saco cheio, para falar a verdade. Então, é bom, lógico que é bom, eles gostam, mas só que está demais. Eles já estão deixando de gostar. Porque é muita coisa ao mesmo tempo. Então, o jogo é bom? Lógico, lá no período da pandemia, nossa, eles amavam os joguinhos. Eu lembro que eu fazia muito Wordwall com eles, eles adoravam, só que agora tá muita coisa. Isso daí tá sufocando o professor e tá sufocando o aluno. E tá sendo excluído, aluno e professor. O aluno não tem condições, aí vem aquele papo assim, ele... Não é verdade. O aluninho vem com o celularzinho dele lá, cobrinho, professora, a tela nem abrange aqui todas as questões, aparece só a B, C, não dá para fazer o resto. A gente que está na sala de aula, a gente sabe da realidade dos nossos alunos. Então, eu acho que isso aí tem que ser mudado, porque do jeito que está, não está funcionando ótimo, conforme lá no jogo. O primeiro jogo que eu fiz, eu coloquei bom. Tá bom, não tá ótimo. E daí o jogo me deu uma pontuação bem baixa. Daí quando eu coloquei ótimo, ele me deu uma pontuação lá em cima. Acho que não é por aí, né? Não. Então, professora Epaminondas, só para a gente concluir. Sim. Isso, não é... Professora Epaminondas, pode... Tá sem áudio. Agora... Assim, é só complementar, só fazer o complemento do comentário do professor, que o professor citou ali que está numa escola do interior, né? Então eu vou dar outra realidade, professor. Eu trabalho aqui em Curitiba, escolas aqui que é uma referência, o Colégio Cívico-Militar de Menino do Leão e no Colégio Santa Cândida, são escolas de referência. Tá? O que eu percebo é que funciona tudo, todos os computadores, todos os laboratórios, mas não tem, o problema não é que não tem estrutura, é que os professores de português, matemática, ciências, eles agendam, eles cobrem toda a agenda. E concordo com a professora Terezinha, então veja, o que eu percebo? Esse massacre em cima dos alunos, esse massacre em cima dos professores, é notório que as caixinhas pretas dentro da sede, umas não conversam com as outras, nem sequer entre as disciplinas. Porque a dosimetria foi para o espaço, sumiu, acabou a dosimetria. Na reguluta mesmo, vai todo mundo para isso. Então isso denota o quê? Que a CED prova para mim que ela não sabe planejar. Então, e aí, nós vamos ter que começar a fazer, professor. Infelizmente, é o que cabe a nós, porque mudar isso aí, a gente não pôde mudar, né? Não foi mudado. Então agora a gente vai ter que continuar, né? Não vamos poder parar também, infelizmente. Né? Nós estamos aqui para... E me entendam, não é aquela coisa de dizer assim, não, o professor pega e o professor tem que fazer... o professor... Eu tenho uma frase que eu odeio, de frase de dia de professor... se der um giz e um quadro e ele deu um show, ele não precisa de salário. Não, precisamos de tudo isso. Mas a gente não pode parar. Infelizmente, a gente tem. Mas, gente, usem a avaliação, o link de avaliação para colocarem tudo isso que vocês estão falando. Porque eu digo que a gente tem que fazer a lapidação. Não jogar tudo fora. Porque, infelizmente, no Brasil, né, eu posso dizer assim, assim, no geral, né, se nós pegarmos o que acontece no Brasil implementa-se uma política educacional, muda o governo, joga tudo fora e começa do zero. E aí depois muda-se o governo, joga fora, começa do zero. Eu acho que nem tanto também. Uma política educacional vai ter os seus altos, os seus baixos, e cabe a quem de direito fazer essa dosagem que o professor Epaminondas falou. Perceber o que está funcionando, o que não está funcionando, descartar o que não está funcionando e melhorar o que está funcionando. E aí cabe a nós professores, eu acho que aí sim é algo que cabe a nós informar por todos os meios que a gente puder,
seja nas avaliações, seja na semana pedagógica, seja nas reuniões com chefia de núcleo, passar a realidade, porque às vezes a gente não fala, né, nos canais que a gente precisa e não chega. Então, e aí às vezes vai falar quem? Vamos pegar os exemplos, olha, quem tá tudo maravilha, tudo bonito. Não, né? Nem tudo vai ser 100% maravilha. Mas nem tudo vai ser 100% ruim também. Eu acho assim, o quiz, ele tem a sua potencialidade que nós vamos analisar. Basta ela ser usada da maneira correta. Até o famigerado BI que dá medo em todo mundo, e dá mais que medo, dá raiva também, ele tem potencialidades boas. Basta saber fazer a utilização. Né? Então aqui às vezes não está sendo feito direito. Mas aí, gente, assim, a gente pode ter certeza que os mesmos problemas que vocês estão enfrentando no dia a dia das plataformas, eu também estou. As mesmas críticas, eu estou junto. Né? Às vezes a gente está aqui, mas nós estamos na sala de aula também. Né? Então escrevam, coloquem, porque é algo que a gente vai ter que enfrentar de uma maneira inteligente. Né? E foi como a professora Terezinha falou. O ideal seria colocar a estrutura e depois dar o caminho. Não, foi colocado o caminho e a estrutura dá. Agora vamos descobrir qual a estrutura que a gente vai conseguir. E aí eu acho que o ideal é achar esse meio de caminho, né? Gente, certo? Então só pra gente prosseguir, para eu poder concluir o roteiro, daí a gente volta, depois nós vamos fazendo o debate. O quiz, eu mandei um link para vocês aí. Aí eu queria pedir um apoio. Professora Terezinha, você pode compartilhar a tua tela para mim, fazendo um favor? Vou parar o meu compartilhamento aqui. E aí eu queria que você abrisse uma janela anônima para a gente começar do zero a fazer o login, para todo mundo ver junto. Pode ser? Você quer meia janela ou a tela inteira? Pode ser a tela inteira. Tela inteira? Que daí você já fica direto lá. Isso. Agora, então, abre lá uma janela, uma guia anônima. E aí vocês vão acompanhando. Quem quiser ir abrindo para ir fazendo junto também. Principalmente quem não entrou no quiz ainda. Tá? Então pode entrar ali no link, professora. Vou colocar o link aqui do quiz.com. Você quer que eu entre no link? Isso, entra no link aí na janela anônima. Pra gente fazer o passo a passo. Janela anônima. Tá. Você espera aí. Isso. Como que eu faço que eu vou entrar no link? Eu vou ter que... Digita aí, quizzes. Tá, só um pouquinho. Aí, ó, já apareceu, quizzes.com. Ali, então, aqui o quizzes, pode abrir esse primeiro link aí. Então, quando você abre esse link que eu mandei para vocês, tá aqui. Tá em inglês. Mas então vamos lá em Sign Up. No botãozinho roxo lá em cima. Sign Up, isso, pode clicar. Aqui? Aí. Ui! Ele traduziu para inscrever-se. Então quando vocês fazem isso... Eu cliquei em... Aí você veio aqui no Quizzes, né? Bem-vindo. Com isso, continue com o Google. Tá? Então quando você clicar em continue com o Google, pode clicar. Ele vai abrir aqui a opção para colocar o e-mail. Então vocês vão colocar o @escola. Então os demais aí podem ir fazendo junto para a gente poder fazer esse passo a passo colaborativo. Aí pode dar próxima. E a senha do @escola.
Aí você vai rolar aqui. Você tá com o teu celular aí, professora? Tô. Pode clicar ali, então, receber um código, porque como você tá abrindo o @escola numa janela anônima, e você... ele pede. Isso, é muito importante ter essa verificação em 2 etapas. Né? Quem não tem é muito importante ter, porque... Espera aí, professor, que o meu celular ainda tá carregando. Então pode clicar ali no receber o código. Não, ele vai para apertar. Calma aí, que eu ainda tô achando aqui. Beleza. Deu um pane aqui no meu celular. Eita, cadê? Só um pouquinho. Credo, sumiu. Achei. Sim. É confirmar que é você mesmo. É. E isso é muito bom, viu? Essa verificação. Agora coloca o código. Sim, só um pouquinho aqui, né? Acho que não chegou. Estranho. Acho que é esse aqui. Chegou agora. Aí. Tá lento. O meu vai ter que ir pro hospital amanhã, tadinho. Não, e a internet é boa aqui, não sei por que tá lento. Gente, todo mundo conseguiu chegar nessa página já do quiz? Não, professora Márcia? Então a senhora viu os passos. Né? Abre o quizzes, faz o login com o @escola, vocês vão chegar nessa página aqui. Então aqui, ali no canto esquerdo, tá onde está escrito quizzes, tem o nome da professora, né? O distrito, Secretaria da Educação, tá? Então aqui significa que você tá com o teu login @escola, você tá dentro da turma, né? Dentro como professor da secretaria. Ali você tem configurações. Estão vendo ali? Clica em configurações, fazendo um favor, professora Terezinha. Então aqui você tem o e-mail, o nome de usuário, né, que a professora pode alterar, se quiser depois. Rola a tela para baixo, fazendo um favor. E ali o idioma já está em português, né? Se você quiser alterar a senha para o quiz, pode alterar a senha, mas nós vamos deixar assim por enquanto. Aí agora você vai lá em turma, professora. Turma. Aqui, quando você clica em turma, vai aparecer as turmas de vocês do RCO, do Classroom. Mas que cliquei em turma, não apareceu nada. Alguém clicou em turma e não apareceu nada ainda? Como que você vai chegar com as tuas turmas aqui? Você vai importar as turmas do Classroom. Ali você está vendo onde está escrito assim, importar uma nova turma de. Aí você tem o sala de aula. Clica ali no sala de aula, professora Terezinha. Aí você tem a conta e aí você pode escolher.